Olá, Priscila Frank. Eu tô muito feliz de estar aqui gravando esse vídeo hoje sobre dois temas tão incríveis e tão conectados, né? O perdão e a traição. Priscila, o que isso tem a ver com uma alta performance? Alta performance, a gente não pode esquecer, ela não é só profissional. Para eu ser um profissional alta performance, eu preciso, antes de tudo, me conectar com a minha essência de ser humano. E eu estou muito inspirada falando deste tema, porque como vocês sabem, eu atendo os meus clientes do coaching, da mentoria, da psicoterapia, e esse último mês foi muito intenso. Na realidade, os últimos 15 dias está sendo muito intenso. E eu tenho reparado como esses dois temas, perdão e traição, estão tão conectados em todos os âmbitos, inclusive gerando impacto no profissional. Então hoje eu quero falar sobre esses dois temas, relembrando aqui, nunca existe fórmula mágica. A palavra-chave é consistência. Nos últimos 15 dias eu atendi alguns clientes e pacientes, como eu acabei de dizer, mas eu observei como a falta do perdão parece que ela ancora no sentido negativo da palavra ancora, ela puxa para baixo e não liberta as pessoas para terem sucesso na sua vida pessoal e profissional. Quando eu falo de sucesso, eu tô falando de abundância e prosperidade. Repare que o perdão conectado com a traição, e você que está assistindo esse vídeo pode conectar com traição na vida pessoal ou na vida profissional, porque ela acontece nos dois âmbitos, né? E antes de entrar falando propriamente dito, a minha pergunta é: o que é traição? O que é traição para você? Repare que nós temos uma tendência, nós seres humanos, temos uma tendência de dizer, traição é blá blá blá. E essa resposta a gente vai conectar com o verdadeiro sentido de traição ou com o verdadeiro sentido de traição para mim. Faz sentido que todos nós temos pontos de vista diferentes, temos contextos diferentes, criações diferentes, crenças diferentes. Todo o nosso contexto de verdade ou mentira, de certo ou errado, ele vem da nossa história. Traição. O que será traição? Vamos pensar talvez num ambiente pessoal, num relacionamento, só para ficar mais fácil, até porque é muito comum e a gente ouve esse assunto desde que nascemos, às vezes próximos da gente, outras nem tanto. Traição. Você se relaciona com uma pessoa, casa com aquela pessoa ou namora, só um exemplo. E aquela pessoa se relaciona com uma terceira pessoa. Isso pode ser traição dentro do Brasil. Faz sentido? Beleza. Por que no Brasil isso é traição? Porque a lei do Brasil é monogamia, não é isso? Mas vamos pensar, por exemplo, na Arábia Saudita, não seria traição. Porque lá as pessoas, os relacionamentos podem ter mais, dos homens no caso, podem ter mais de uma esposa, de uma mulher, não é assim? E eu não vou entrar em lei e regras e crenças, porque eu respeito todas, é claro, é só um exemplo. Traição é uma criação da sociedade neste contexto. Vamos para o ambiente profissional. No ambiente profissional você tinha um parceiro, um sócio, uma sócia talvez, e esse sócio ou essa sócia nas suas costas foi lá e se relacionou com um concorrente ou entregou uma informação sua para outro ou te deixou na mão e foi embora. Isso é traição também, não é? Diante de qual contexto? Talvez do da Priscila, afinal de contas sou eu quem estou falando. E se a gente parar para pensar, isso tem tudo a ver com perdão. A pessoa que trai, que faz o ato de, a responsabilidade
responsabilidade não é dela sobre aquele fato? Então vamos imaginar um exemplo diante dos que nós já criamos. Digamos que eu, Priscila Frank, tenho um relacionamento com algum homem, talvez, e este homem se relaciona com outra mulher. Nossa, ele me traiu, não vou perdoá-lo nunca. E digamos que isso já se passou 20 anos e eu ainda continuo não perdoando aquele homem nunca. Ele já tem a vida dele, com a atual esposa dele, com seus filhos, e eu ainda presa àquilo. Priscila, mas você não pode perdoar, porque o que ele fez por você é imperdoável. Quem sou eu para dizer que o que ele fez é certo ou errado? Mas é errado. Olha como nós julgamos e nos prendemos uma vida toda. O perdão não apaga o que foi feito. O perdão não justifica o que foi feito. E o perdão não tira a responsabilidade do outro pelo meu sofrimento. Ele só me desconecta. Afinal de contas, quem fez o que fez e me feriu nessa situação hipotética foi o outro. O outro já está tocando a vida dele e eu estou carregando o peso do que ele fez até hoje. Priscila, mas isso é inadmissível. Ok, então continue conectado com isso. Por estes dias, uma paciente me contou que os seus pais, quando ela era criança, ela descobriu que a mãe dela traiu o pai dela. E ela sofreu muito e ficou sem falar com a mãe por 15 anos. E eu perguntei pra ela, o que te motivou a fazer isso? Ela falou, é um absurdo que ela fez com meu pai. Mais absurdo é o meu pai ter perdoado ela e voltado pra ela. Eu falei, você continua sem falar com a sua mãe? Ela falou, continuo. Eu falei, entendo. Uma paciente da psicoterapia. Eu falei, então você tá julgando a sua mãe? Ela falou, não tô julgando, o que ela fez é errado. Eu falei, você não faria isso? Claro que não! Eu falei, como que você pode responder isso com tanta certeza? Eu não estou justificando o que a sua mãe fez, eu não sou Deus, metaforicamente, eu não sou juiz, e mesmo que fosse, nós não temos o direito de julgar o outro. Mas o meu pai era um pai tão maravilhoso, ele é o seu pai, mas ele nunca foi o seu marido. Cuidado que nós julgamos o outro pela nossa lente. Nós não vestimos a lente do outro. Eu não estou justificando o que a sua mãe fez, mas você não sabe o que a motivou a fazer isso. E talvez você só conhece uma versão, ou duas talvez, a sua ou a do seu pai. O meu pai foi um fraco, ela disse pra mim. Ele é um fraco de ter ficado com ela. Todo mundo da família fala que ele é um covarde, um fraco. Todo mundo sabe que ela o traiu. Eu falei, de novo, não estamos aqui para julgar o seu pai, mas talvez, só talvez, de fraco o seu pai não tem nada. Quem sabe olhar por um outro ponto de vista, o seu pai pode ser um homem muito corajoso, muito ousado e que não se preocupou com o julgamento de ninguém, porque ninguém paga as contas dele. Ninguém dorme com ele e com a sua mãe. Ninguém está dentro da mente e do coração dele. Talvez, só talvez. Você já perguntou para o seu pai o que o motivou a ficar com a sua mãe? E ela me disse, ele falou que ama muito ela. E que sabe que talvez em algum momento ele não foi um parceiro tão bom que motivou ela a fazer isso. Mas é errado ela ter feito isso. Eu falei, olha a tamanha coragem do seu pai e o tamanho amor do seu pai. O que a sua mãe fez é responsabilidade dela. E nada talvez dessa vida saia impune. Mas não somos nós os deuses que vamos resolver isso. E talvez ela já está sendo punida dentro da própria mente dela. E quem sou eu ou você para dizer que o que ela fez é certo ou errado? Mas o seu pai é um homem muito corajoso.
Ele tem a força de não se preocupar com o julgamento dos outros e a força do amor de fazer o que compete a ele dentro da autorresponsabilidade dele. E ela olhou para mim e chorou muito e disse: eu nunca pensei assim. Eu julgo a minha mãe até hoje. Eu falei: então reflita. Você nunca viveu com eles. Você nunca dormiu com eles. Você é filha e não esposa, não marido deles. Use a sua verdade para as suas relações. A dos outros nós respeitamos e não julgamos. Se desconecta disso. E quem sabe o que você pode fazer. E essa minha paciente contou para mim que foi conversar com a mãe e que ela conseguiu estreitar os relacionamentos. Talvez conecte-se. O que será que você precisa? E vai te dar uma liberdade. O perdão é libertador. E ninguém sai impune. Porém, cada um com a sua responsabilidade. Nós não somos deuses nem juízes. E isso é o que eu queria falar hoje. E se você acredita que faz sentido, curte, compartilhe o canal, se inscreve agora. E se você acha que tudo isso se conecta com você e que você precisa trabalhar mais o seu perdão, a sua coragem, e que talvez te dê um start, mas você ainda não consegue, entra lá nos meus links, estão aqui no YouTube, para você conhecer o DSV40, um desafio de 21 dias comigo, onde mulheres poderosas a gente fala muito sobre perdão, muito sobre vários temas, sobre coragem, autoestima, autoliderança, como ser uma mulher que se livra do julgamento dos outros e faz por si só. E se isso você quer saber mais ainda, eu tenho uma mentoria, que é a mentoria CPAP, conectada com o seu propósito. Uma mentoria de 6 meses comigo, online, em grupo, incrível. Entra aqui no link, você vai amar. Se você quer saber mais, escreve para mim, eu vou adorar. Muito obrigada, Priscila Frank Ferreira. Beijo, beijo, bye bye.